Vá. Então, oficialmente, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar de desenvolvimento de competências emocionais. Talvez, né, alguém que esteja aqui na sala pense assim, nossa, mas o que tem a ver competência emocional, né, com o assunto de vendas, de empreendedorismo, né? E eu vejo cada vez mais, eu tiro isso por mim, porque a minha mentalidade até alguns anos atrás era muito distorcida com relação ao empreendedorismo. E eu vejo nesse período, né, desde que eu me tornei líder de equipe, e ainda não era diretora, mas já era líder de equipe, então, como eu sempre tentei trazer nas nossas reuniões, nos nossos encontros, assuntos, né, que também me ajudou, né, a mudar a minha mentalidade, eu pude perceber que essa também era um grande desafio de muitas pessoas, tanto que algumas vezes eu fiz enquete no nosso grupo, né? E muitas pessoas sempre colocavam a questão do emocional, eu percebia que ele sempre estava ali, às vezes, né, batendo meio a meio com a dificuldade, os desafios da parte técnica. Então, sim, a parte emocional, ela tem muito. E assim, talvez eu possa te dizer que muitas vezes, eu acho que 80% ela vai somar mais, ela vai contribuir mais no sucesso, né, de um fechamento ali de uma venda, ou de um sucesso de um mês de vendas ali, de uma campanha, qualquer coisa assim, desse tipo que você esteja fazendo. Isso por quê? Porque tudo começa aqui, né? Quando você já começa um negócio, conhece o produto e você acredita que realmente aquilo é muito caro, aquilo é muito difícil, né? É porque fulana consegue, porque fulana tem isso. A outra tem uma vida assim, a outra tem um carro, a outra não tem filho, a outra tem tempo, e eu não tenho tempo. E aí você começa a trazer, né, essas crenças que limitam a sua ação, você realmente começa a ter as ações, ter aqueles pensamentos, né? E aí vai gerando aquele sentimento, e as suas ações vão ficando realmente correspondentes àquele sentimento que você está vivendo, aquelas emoções que você está vivendo, né? Então, sim, isso tem muito a ver na questão do nosso meio, né? Do nosso setor que a gente trabalha, que é a questão de vendas, né? Então, porque a gente lidar com pessoas, mas a gente também lidar com a gente. Muitas vezes, vou te falar, lidar com a gente não é lá um desafio muito fácil, porque tem dia que vão combinar, né, meninas? Na época da TPM, então, tem dia que eu não sei nem como que a gente se aguenta, não, gente, porque o negócio é triste. Então, para que a gente entenda, né, primeiro aí uma diferenciação do que é essa questão emocional, né? Eu achei aqui um conceito que eu achei bem interessante. Eu vou tentar fazer tudo sem óculos para não ficar com o símbolo do ring light aqui. Então, se eu não estiver enxergando, me perdoe, mas é porque depois eu vejo no vídeo e é horrível a gente ficar olhando a pessoa com aquela roda aqui na frente, né? Mas, enfim, o que é... Gente, tá todo mundo vendo a tela, não tá? Tá tudo ok aí, né? Ah, então tá. O que é sentimento emocional? Então, a gente precisa entender o que é isso, o que ela está falando, né? Por que, né, eu sinto isso, né? Então, a gente precisa, pelo menos, tentar entender o conceito disso daqui. Então, o que acontece? A emoção, ela é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento, pelo menos até o momento. O que acontece? A emoção é uma reação. Normalmente, né, vou trazer para o nosso mundo aqui das vendas, o que acontece? Quando você está com uma potencial cliente, ou até já é uma cliente, já comprou algo com você, e que você fala, olha, fulano, esse produto aqui, ele faz esse resultado, ele é maravilhoso, inclusive a gente tem... E aí você vai falando daquele produto, fala, isso daí, teve uma amiga minha que já usou e não gostou, não. Não vou querer, não, obrigada. E aí meio que te corta já. Eu já tive uma experiência dessa, inclusive com pessoas próximas, né? E aquilo te gera na mesma hora aquela reação imediata que não sei se vocês sentem, mas eu sinto uma
textura subir aqui, né? Se a gente não tapar a orelha, dá para perceber que a nossa orelha está pegando fogo e a vontade que dá naquele momento é de jogar tudo para o alto e falar assim, caraca. E normalmente, sabe o que vai acontecer? Vão vir muitas vozes, sabe? Você tem mesmo que passar por isso? Vale a pena você passar por isso? E seus pensamentos, deixa eu só permitir a Mônica aqui, os seus pensamentos, conseguiu entrar, os seus pensamentos começam a meio que ser pensamentos que te auto-sabotam. Então, você vai começar a pensar, será mesmo que vale a pena passar por isso? Será mesmo que vale a pena ouvir essas coisas? Aí, a partir daquilo ali, aquilo já te gera a seguinte reação, né? Você já começa a gerar aquele sentimento e a sua percepção e avaliação daquele negócio já começa a diminuir e você já começa a não oferecer mais. Daquela forma que você ofereceu para aquela cliente, você já não faz com tanta empolgação e aquilo vai diminuindo. Aí você vai falando com menos pessoas, até que chega uma hora que você fala assim, isso daí não é para mim não, isso daí é para fulana lá que... Fulana conseguiu, né? Porque fulana tinha uma rede de apoio. Fulana tinha um carro, né? Mas... E aí você começa a comprar desculpas para poder não ficar como se fosse assim muito feio para mim, para dizer assim, eu desisti porque eu desisti. Não lutei. Não, eu desisti porque eu, não tenho isso, porque eu, não tenho aquilo, fulana tem, mas fulana, esse mais, gente, muitas vezes ele é a desgraça da nossa vida. Mas fulana tem um marido que ajuda, mas fulana tem um carro, mas fulana que fica com o filho dela, né? Então esse mais é uma desgraça na nossa vida, ele te impede de você olhar para o horizonte e falar assim, cara, eu consigo, onde que eu vou caminhar para achar a solução para que eu faça com que isso daqui dê certo, porque eu sei que muita gente chegou. Então, se muita gente chegou, é porque elas acharam o caminho para ela. Então, se fulana conseguiu, é certo também que eu vou conseguir. Então, assim, fulana é melhor do que eu? Não. Fulana tem um cérebro, tem uma mão, 2 braços, tem perna, tem tudo igual a gente. Eu vou te falar, talvez tem pessoas que têm muito menos, que seja muitas vezes fisicamente, né, tenha alguma deficiência física e que está ali, gente, metendo o sarrafo na gente. Inclusive, uma coisa que eu sempre vejo no nosso segmento e que eu fico assim, gente, como é que pode? São homens, né, trabalhando com Mary Kay e já estão no nível de carreira lá em cima. Eu olho assim, gente, mas como assim o cara nem tem uma boca de mulher, ele tem a cara cheia de barba, tá cheio de pelinho de barba ali, não consegue demonstrar uma base direito, não consegue fazer um olho esfumado direito. E como que o cara chegou nisso daqui? Consigo. Então, assim, é um desaforo para a gente. Não que eles não sejam competentes, mas, cara, principalmente para o nosso mercado, a gente tem tudo na mão. Gente, a gente é linda. Você vê, a gente... Tenho muitas mulheres que eu atendo, né? E falam, ai, menina, olha essa luz aqui, meu Deus do céu, como que eu tô feia. Falei, amiga, você vai ver, quando você sair daqui, aquela mulherada bonita que você vê na televisão, você vê no Instagram, na verdade é só porque ela tem pelo menos o carinho de ter o autocuidado com ela. Ela faz aquilo ali todo dia. Agora, não quer dizer que você seja mais feia que ela é mais bonita do que você, não é nada disso, é porque ela se cuida, e muitas vezes a gente não, a gente se deixa desleixada, a gente se deixa largada mesmo. Então, essa comparação, né, muitas vezes que a gente faz, isso é uma questão bem, bem ruim, porque a gente se coloca no lugar de vítima, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso. Agora, já o sentimento, ele envolve o quê? Ele envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Então, assim, quando você já gera aquele sentimento, é importante que a gente já tenha uma avaliação daquilo ali que está acontecendo. E aí você começa a colocar na balança. Então, assim, todas as vezes que primeiro tiver uma emoção, que dá aquela vontade de explodir, de pegar aquela cliente que fez alguma coisa que você não gostou, né? Torcer o pescoço alguma coisa, respira, inspira, não pira, né? E depois você avalia aquilo ali.
né? Traz aquilo realmente para o campo ali do sentimento. Então, a gente vai caminhando para algo que eu queria muito perguntar para vocês. Hoje, o que você não executa, de tudo aquilo que você poderia executar, o que você ainda não executa, mas você gostaria de executar? Alguém pode colocar aí para mim? Tipo, por que você não executa tudo aquilo que você gostaria? Ah, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer um vídeo, ah, eu gostaria de oferecer para aquela moça, ah, eu queria também ter. Por quê? O que está te impedindo? Se quiser, pode abrir o microfone e falar, ou se não quiser, pode digitar. Oi, Deise. Oi. Eu não consigo fazer demonstração, eu não consigo fazer vídeo, eu estou muito fechada para isso. Tá, entendeu? E hoje você relaciona esse não conseguir com o quê? Não sei se é vergonha, eu não sei se é medo de errar, não sei o que é. Eu não consigo. Eu vejo, acho tão legal as pessoas pegarem e saírem com, assim, demonstrar. Eu acho muito importante, entendeu? A pessoa demonstrar, chamar a pessoa, falar assim, ai, vou fazer uma maquiagemzinha rápida, ou vou demonstrar na sua pele e tal. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Entendi. Elisana colocou aqui falar mais sobre os inícios. Ok. Deixa eu só abrir aqui e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o que Eliana sente, né? Ela está, pelo que eu vejo, ela está num campo que ela não consegue ainda nem identificar o porquê que ela gostaria de quê? De pegar aquela cliente, fazer uma revitalização facial, ensinar essa cliente uma aula de automaquiagem. E detalhe, essa parte técnica a Eliana já sabe. A Eliana aprendeu a fazer nela, ela já sabe fazer tudo isso. Então, a Eliana hoje, ela não pode chegar e falar assim, eu não faço isso na cliente porque eu não sei. Como ela mesmo disse, ela falou assim, eu não sei se é medo ou se é vergonha. Então, você entende que a questão da Eliana aqui, né? Estou pegando a Eliana como exemplo, a questão da Eliana aqui não é algo técnico que ela ainda não sabe, é algo que mais abstrato, é algo que está onde? O que eu falei lá no início? Que está aqui, ó. O bloqueio dela está aqui. O bloqueio dela não está, não, eu não faço porque eu não sei, mas a hora que aprender eu faço daqui tranquilamente. Então, é isso que a gente precisa começar a trabalhar. E trazer, lá na frente a gente vai ver algumas coisas que muitas vezes o porquê que a gente não consegue, né, dar continuidade em certas atividades que, inclusive, a gente já sabe até como fazer, mas a gente não faz, é porque muito disso está relacionado a feridas, muitas vezes, que ainda não fechou. Feridas que ainda estão abertas. Né? Feridas lá de trás, feridas de algum momento que a pessoa passou e aquilo ali ainda está doendo. Então, ela não consegue, aquilo ali é como se estivesse puxando ela. Então, é muito importante, gente, que a gente, ou talvez, né, eu estou falando aqui, tanto se volte para Deus, mas também que procure, né, um profissional que muitas vezes dentro ali, né, pesquise bem, porque existem profissionais e profissionais, né, um profissional sério que também te ajude, né, a trazer essa cura interior. A gente sabe, como hoje eu falei nos stories, que tem partes da nossa vida que jamais você vai conseguir preencher com outra coisa, porque é um lugar, um espaço de Deus. E muitas vezes a gente não dá lugar para ele. Porém, tem muitas outras coisas que o que vai acontecer? São partes que são deficiências, às vezes, hormonais. A gente vê que tem gente, às vezes, que tem depressão por algum trauma que ela teve, sei lá, às vezes uma perda de um filho, né? Às vezes é algo muito forte ali e ela não soube lidar com aquelas emoções. Às vezes tem gente que tem uma depressão que pode sim ser algo espiritual, eu acredito muito nisso, e às vezes tem gente que tem uma depressão, uma ansiedade, por causa de alguma deficiência hormonal.
Então, por que a gente precisa entender isso? Porque a gente é corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa cuidar dessas 3 áreas. A gente precisa cuidar da nossa parte física, da nossa mente, né, que é a nossa alma, e do nosso espírito. Então, se a gente cuida muito bem de um e de outro, a gente não cuida nada, a gente fica meio manco nessa... Seu corpo fica meio manco nisso daí. Uma parte vai andar bem, a outra vai andar mancando. Né? A Elisana colocou aqui que ela queria, deixa eu achar aqui o dela, falar mais sobre o início, né? Então, assim, o início para a gente, né, é uma coisa bem legal, porque a gente já está com a cabeça mais expandida aí, de pensar assim, opa, eu estou fazendo isso daqui, está sendo bom para mim, e eu quero trazer outras pessoas também para conhecer isso aqui. Agora, talvez uma das travas que eu também tinha no início era, eu ficava assim, meu Deus, eu já tenho uma agenda assim, bem aloprada, muito, muito cheia de coisa, né? Para a gente fazer e dar conta. E aí eu ficava assim, aí vinham os serais. Será que eu vou conseguir dar a atenção necessária que as pessoas merecem? Será que eu vou ter paciência? Porque na época, gente, Deus já trabalhou, já falei isso várias vezes, né? Deus já trabalhou muito aqui, mas na época era só misericórdia. Então, vem esses montes de será que eu vou conseguir dar assistência? Será que eu vou conseguir dar conta de saber o que entrou novo, o que não entrou? Será que eu vou saber? Será? Será? Então, às vezes, o que pode estar te travando, muitas vezes, tem a parte, né, do conhecimento, parte do conhecimento técnico. Então, isso, quando a gente aprende, já é meio caminho ali andado. Depois, mamãe, tá bom? Maternidade, gente, é assim, as crianças entram. Então, assim, vai ter aquela parte técnica, que é a parte que a gente tem que buscar, ok. Agora, a parte que você talvez se sinta travada, né, e de alguma forma aquilo ali não está evoluindo, poxa, eu já sei isso daqui, aonde que eu estou errando? Então, às vezes, a gente precisa o quê? Teste e erro. Eu, antes de começar, quando eu comecei a iniciar, né, uma das dificuldades assim que eu tinha era que algumas pessoas de alguns treinamentos, até da própria empresa, de pessoas que já estavam dentro da empresa, falavam, porque a gente tem que abordar na rua, porque a gente, abordagem fria, se você vai no mercado, se você vai no céu, e aquilo ali eu falava assim, caraca, mas se eu tiver que fazer isso, eu acho que eu não vou fazer isso não, cara. Então aquilo ali meio que eu falei, se eu tiver que fazer isso, não vai ser assim. Até que eu entendi que existe várias formas de você fazer, né? Na questão do início, que é uma das questões aí que a Elisana colocou, né? Que ela queria falar mais sobre o início. Quando que você vai começar a falar mais? Quando você realmente entender um pouquinho mais de como funciona aquilo ali, aí você vai começar a ter uma segurança. Uma das coisas que funciona muito é você começar a falar disso, por exemplo, para seu marido. Eu fazia isso com meu marido algumas vezes. Eu falava só, olha só, porque no início lá é assim. Aí eu falava, porque a pessoa entra, e aí aí ele ia fazendo umas perguntas, porque você vai treinando, até que chega um momento que aquilo ali, aquele diálogo, aquelas coisas, tá ficando mais leve para você. Fala, pô, isso daqui eu já sei, já entrou na sua cabeça. E aí você vai buscando outras coisas. Agora, qual é a forma de aprender o técnico? Fazendo. Fazendo. A gente precisa realmente ir fazendo. Tem pessoas que eu consegui um resultado lá atrás que com outras recentemente eu já não consigo mais. Então, eu vou melhorando. Uma apresentação, às vezes, de um kit que eu fazia lá atrás, agora eu já não faço mais daquele jeito. Aquele desespero, por exemplo, quando alguém fala assim, como funciona o negócio da Mary Kay? Aí o que a gente faz? Menina, tem um kit de R$132, vou te mandar aqui o kit. Manda aquele monte de foto de kit para a pessoa. Aí a pessoa, ela olha para aquilo ali, não entende muito bem nada daquilo. Vou ver, falar com meu marido e depois eu te falo. Eu demorei, mas eu aprendi, né? É claro, eu investi em alguns cursos, porque eu falei, a parte técnica a gente tem como aprender, né? E aí ela falou assim: esse é o problema de vocês. Por quê? Porque vocês ficam alvoroçadas, começam a enviar post de início para tudo que é lado. E não é assim que funciona. Você tem que tentar ao máximo entender a realidade daquela pessoa para que você consiga fazer uma entrevista que a gente fala, né, ali uma conversa, de que
se encaixe, sabe, dentro da realidade dela. Para que realmente... Porque, por exemplo, para mim, é muito legal que eu consiga ter uma flexibilidade de tempo para cuidar dos meus filhos. Mas para uma outra pessoa que nem tem filho, isso não vai ser importante para ela. Então, eu tenho que o quê? Descobrir qual é o sentido do negócio que vai melhorar na vida dela. Então, muitas vezes, não é sobre o kit, não é sobre o negócio, não é sobre a Mary Kay, é sobre a necessidade daquela pessoa, né? Qual é a necessidade, a dor que a Mary Kay na vida dela vai resolver depois que ela entrar para essa turma. Então, é nisso daí, esse pontinho que a gente tem que, né, achar. Inclusive, Elisana, eu vi um story seu, e parabéns, porque você já começou a fazer conteúdo trazendo essa consciência, né? Você já entrou ali e deu uma sarrafiada lá e falou assim, eu não tenho rede de apoio. Então, assim, você já entrou quebrando o quê? Uma objeção. Para quem tem objeção, mas eu não tenho rede de apoio. Você já foi lá e já deu uma solução para ela, né? Então, assim, é muito legal. Só que a gente vai começar fazendo esses conteúdos e já no dia seguinte já vai começar a bombar a gente ali? Não. Você está conscientizando aquelas pessoas que estão te vendo todo dia. Às vezes, tem gente que fala assim, esses dias veio uma moça e falou assim, eu recebi ela falou assim, menina, estava vendo que nem esses dias você colocou aquele vídeo lá, né, das emergências. Realmente, emergência sempre aparece. Menina, eu nem tinha visto que a mulher tinha visto, ela nem comentou nada lá, mas as pessoas estão olhando, né? Como o Caio Carneiro sempre fala, dá mais uma volta, porque tem gente olhando. Então, se ainda não aconteceu, dá mais uma volta, né? Então, a gente tem que aprender a estar ligado nisso. A Geise colocou aqui, ó. Eu tô assim, gente, porque eu tô sem óculos. O meu nível de estresse ultimamente tem estado esgotado. Perdeu a conexão que já tive. Perdeu a conexão que já tive com vendas. É isso mesmo. Então, a questão, Geisa, dessa rotina da gente, né, de casa, ela realmente suga a gente, né? A Geisa, para quem não conhece, ela tem quase dois bebês, vamos dizer assim, né? Que veio o segundo muito recente do primeiro que ela tinha. Então, para quem é mãe aí, tem filhos pequenos, vai saber muito, passou por esse processo, vai saber do que a gente está falando, né? Então, às vezes, o que ela está falando que perdeu a conexão com venda. O que é venda? Venda é relacionamento. Quando você não quer ter um relacionamento com alguém, fica mais difícil de que você realmente tenha algo bom para oferecer para ela. E isso é tanto em um casamento, né? Tanto no relacionamento com Deus, tanto no relacionamento com o cliente. Então, venda, você vai ter que conversar com a pessoa, você vai ter que entender, né? Por quê? Gente, a gente tem que entender que vendedor, fulano é vendedor, né? Primeiro que, graças a Deus, essa visão já tem mudado muito, né? Principalmente com esses grandes que têm vindo, Caio Carneiro, Flávio Augusto, né? Então, eles têm trazido bem uma nova visão com relação a vendas, né? Agora, a gente precisa entender que venda é o quê? Eu resolvo, é como se a gente fosse médicos. Eu resolvo o problema, a dor que aquele cliente tem. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de quem tem manchas na pele, né? Só quem tem manchas na pele e aquilo ali é um incômodo para ela, sabe, cara, como que é ruim você se olhar no espelho e falar assim, meu Deus, eu não tenho condição mínima de sair de casa sem passar qualquer coisinha para minimizar isso daqui. Ou se você sair sem nada, você tem a impressão que está todo mundo só focando no seu defeito, naquilo que você não gosta. Então, o que essa pessoa tem? Ela tem uma dor. Ela precisa que alguém resolva. Só que muitas vezes aquela pessoa ela não é convencida de imediato, não é nem convencida, né? Você não conseguiu fazer com que ela entenda realmente a necessidade dela. E aí você começa o quê? Que foi o meu caso. Você faz um videozinho aqui, você coloca um antes e depois ali, aí ela começa a ver, aí depois aquele negócio é verdade mesmo? Ou seja, até então a bonita não estava acreditando na minha palavra. E aí você fala, menina, e olha só, se você adquirir e não gostar, fizer o uso certinho, não gostar, achar que não resolveu, você pode me devolver e eu troco para você. Então aí você está criando o quê? Já criou um relacionamento, ela já começou a confiar em você,
E ainda por cima, a gente tem isso na nossa empresa, que é a política de 100% de satisfação. Se ela não gostar, o que você pode fazer? Você ainda pode trocar o produto para ela. Então, essa conexão, Geisa, a gente consegue resgatar, sabe? Quando que você vai resgatar isso, você vai... acho que foi a Luana uma vez que me disse, Deise, a moça ficou tão feliz. Eu falei, Luana, o que você sentiu a ela? Cara, é bom, né? É bom quando você sente assim, né? Nem tanto pelo dinheiro, você fica assim, o dinheiro é ótimo, né? A gente precisa pagar as contas. Mas quando a cliente ela tem aquele agradecimento, porque você conseguiu uma coisa que até então ninguém tinha conseguido resolver para ela. Então, vendas, ela é a oportunidade de você resolver a dor de alguém. Vamos seguir aqui, porque eu acho que eu só tenho meia hora. Vamos que vamos. E por falar em Flávio Augusto, tem aqui uma citação dele, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso, que ele falou o seguinte: não existe nenhuma forma de você ser bem-sucedido em vendas sem saber administrar frustrações. Inclusive, quando eu estou sempre acompanhando ele, ele sempre fala que não é que você não vá se frustrar, você vai se frustrar. Só que essa frustração, você tem que decidir por quanto tempo você vai ficar frustrado. Pô, cara, esse cliente aqui me falou um negócio que eu tô... E aí a gente fica... né? Agora, quanto tempo eu vou ficar assim, com esse sentimento? Eu tenho que decidir que meu filho passou o quê? 10 minutinhos? Acabou o tempo de ser frustrado, porque frustrações não vão pagar as suas contas, frustrações não vão te levar do ponto A ao ponto B, aonde você está querendo chegar. Então, essa frustração a gente precisa administrar nesse quesito de tempo que ela vai durar. Poxa, mas eu não tenho como evitar. Eu não tenho como evitar, mas eu tenho como decidir quanto tempo eu vou ficar sentindo isso daqui. E outra coisa, quando a gente fica muito tempo alterado por algo que alguém fez com a gente, ou seja, se alguém conseguiu fazer que a gente mudasse de sentimento ou de atitude, isso quer dizer que você não tem controle sobre você. Quem tem controle sobre você é o outro. E aí você precisa, como diz minha mãe, tomar uma tendência na vida. Por quê? Porque assim, cara, se todas as vezes que a outra pessoa fala alguma coisa comigo que eu não gosto, eu fico frustrado, fico alterado e fico estressado, desconto em todo mundo que não tem nada a ver, eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções. Então, o outro ele tem mais poder sobre você do que você mesmo, porque é ele que decide como que vai fazer você se sentir. Então, tipo, quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, meu marido uma vez falou isso para mim, porque, gente, vocês não tinham noção como eu ficava no escritório. Minha vontade era realmente de trucidar aquele cliente e falar tudo que eu queria que vinha na minha cabeça. Ele falou assim, você não pode deixar que as outras pessoas determinem o que você vai sentir. As outras pessoas não mandam em você, ela não manda nos seus sentimentos. Então, a gente precisa realmente administrar essa questão da frustração e encarar isso como, cara, quem manda em mim sou eu. Quem decide o que vai sentir, sou eu que vou sentir. Então, assim, que às vezes, eu vou te falar, tem gente que ela é isso mesmo que ela está querendo, sabia? Você vai, muitas vezes, lidar com pessoas que é isso que ela está buscando. E muitas vezes a pessoa fala assim, Deus, tudo fala que é Deus. Mas, gente, e realmente eu falo porque realmente mas no sentido de que muitas vezes Deus está permitindo que uma pessoa até seja usada pelo inimigo para que a gente passe por um teste. E às vezes a gente não, que natura não. Eu era muito assim, gente, natura não. Falo mesmo, quem quiser gostar, gosta, quem não quiser, não gosta. Se quiser ser minha amiga, se não quiser, um favor que me faz. E a gente vai por esse lado e olha assim, gente, quando você olha e fala, meu Deus do céu, que barra. Hoje em dia eu olho e falo assim, que barraqueira sem vergonha, que coisa feia. Misericórdia, gente do céu. Ainda bem que não tinha Instagram e nada era gravado antigamente. Agora aqui, ó, o quanto você acredita que consegue administrar suas frustrações hoje? Todo mundo aqui hoje consegue administrar as frustrações? Como é que tem sido lidar, né? Porque eu acredito que não é possível que só eu na face da Terra tenho frustrações. Acredito que todo mundo aqui já deve ter passado por alguma coisa, né? Então, assim, vocês têm conseguido lidar legal com isso? Colocar aí sim ou não? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Eu acho que lidar com as frustrações nunca é fácil, né? Mas eu acho que é aquela coisa de a gente persistir, né? A gente só vai ser bem-sucedido se a gente não desistir de algo, né?
A Ellen até colocou aí nas mensagens, né? Dizendo que ela tem o hábito, né, de desistir. E, Ellen, eu também já fui assim, tá? Tudo que eu começava, eu parava no meio do caminho. Mas um dia eu decidi que eu ia mudar isso em mim, que a minha mentalidade ia mudar. Porque eu só ia conseguir conquistar alguma coisa se eu não desistisse daquilo. E eu comecei pelas pequenas coisas, sabe? E todas as vezes que eu tinha vontade de desistir, todas as vezes que eu tinha vontade de desistir, eu resolvia recomeçar ao invés de desistir. Vamos reinventar isso, vamos fazer de forma diferente, né? Porque só esses dias a Alê botou um stories, né? Que ela tá fazendo lá o cruzeiro totalmente pago pela Mary Kay, e isso é muito legal também, você seguir pessoas que estão no lugar que você gostaria de estar, isso é muito importante. E ela falou isso, né? Eu sou a consultora que não desistiu. Quantas começaram junto com ela e desistiram no meio do caminho? Exato, muitas. Ela já me contou, né? De vez em quando a gente bate um papo, e pessoas que, vou te falar, tinha muito potencial, gente, tem muito potencial. Só que desiste por causa da zona de acomodação, né? Só que essa zona de acomodação, ao mesmo tempo que você estagna, né? Eu não tinha visto o comentário ali da Ellen, ainda bem que Mônica comentou, que a gente na zona de acomodação, se perguntar assim, você nunca pensou em desistir? Gente, já várias vezes, e às vezes ainda vem aquele sentimento, cara, eu não sou capaz de fazer isso daqui. Então, assim, são setas, são pensamentos, são coisas que acontecem, e aí você fica assim, meu Deus do céu, como eu falei no início, será que vale a pena? E aí, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, cara, a gente sempre precisa colocar, assim, pega uma folha, literalmente, sabe? Uma folha e coloca prós e contra. Se eu desistir agora, o que eu ganho? Né? E se eu não desistir, o que eu ganho? Onde eu vou estar se eu desistir? Onde eu vou estar se eu não desistir? Né? Coloca ali o que vai ser bom, o que vai ser ruim, né? E o que você vai passar a ter, o que você vai perder. Por quê? Porque a gente não acaba não visualizando, às vezes não mensurando, porque a gente vai ver lá na frente a questão da disciplina, e naquele momento a gente vai só pelo emocional. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou afim, não, cara. Pô, cara, isso daqui é muito caro. Será que alguém vai pagar? Nossa, R$ 100 isso aqui. Será que alguém vai pagar? Gente, eu não compraria. Você já viu? Eu, no início, eu falava assim, gente, tinha produto que eu falava, gente, eu, sinceramente, eu não pago isso aqui, não. E o pior, eu nem conhecia o produto, que eu nem tinha usado. Então, realmente, abrindo um parêntese aqui, é muito difícil a gente vender algo que a gente não sabe o benefício que aquilo traga. Então, assim, é muito importante que, aos pouquinhos, você vai usando e vai falando, epa, esse negócio aqui dá esse resultado legal. Nossa, esse batom aqui, nossa, achei legal. Cara, sabe por quê? Porque depois, quando você vai atender a cliente, amiga, é esse daqui que vai ficar bom em você. Você vai gostar desse daqui. Você passa autoridade. E a autoridade não é quem fala gritando. A autoridade é quem fala com certeza daquilo que está falando. E muitas vezes você só vai adquirir isso a partir do momento que você realmente utiliza aquele produto, né? Você vai conseguir falar daquele produto. Você vai conseguir falar dos benefícios, da dor que você vai resolver daquela cliente. Agora, na questão de desistir, começa a fazer isso daí. Se eu não me engano, Mônica, que já fez teologia também, sabe? Eu acho que é lá em Abacuque está escrito, né? Essa coisa do escrito não é balela, não, gente. Isso é bíblico. Lá em Abacuque tem algo assim, depois eu posso até ver o versículo certinho, e tá lá, né? Coloque escrito para que todos vejam. Aí eu acho que ele colocou, né, uma parte assim alta para que todos vejam. Ou seja, tem coisa que você precisa estar visualizando, tem coisa que você precisa estar visualizando, sabe? Internalizando aquilo ali na sua mente. E às vezes eu falo assim, nossa, legal, né? Poxa, carro rosa, seria bom. O carro rosa não vem assim, não, gente. Tem um monte de gente que me pergunta assim, e esse carro rosa? Eu falei, tá vindo. Ela tá vindo, amada. Então, assim, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus. E eu tenho colocado tudo na direção do Senhor, só que eu sei que a minha parte eu tenho que fazer. A minha parte, Deus não vai fazer.
Não vai fazer, sabe por quê? Ele te deu um cérebro potente, pensante, te deu mãos, te deu pés, te deu saúde. Agora, uma outra coisa, gente, que eu vou falar aqui. Preste muita atenção nas coisas que você tem visto, ouvido e com as pessoas que você tem convivido. Se o âmbito de pessoa que você tem convivido são aquelas pessoas que nunca acreditam em nada, não acreditam que é possível, as palavras delas sempre, muito difícil, né? Nossa, vamos juntar para tomar um refrigerante, um café? Vamos sim. O que vocês conversam lá? A gente faz umas fofoquinhas, lá a gente fica falando da fulana, né? A gente brinca. Às vezes umas músicas que só a misericórdia de Deus. Você só começa a internalizar sofrência, desgraça, e aquilo ele vai entrando na sua mente, e aquilo vai te dando uma deprê, daqui a pouquinho você já está se sentindo meio melancólica mesmo, aquele negócio já não está muito bom, aquele ambiente que você convive com aquelas pessoas, o clima é sempre pesado, e às vezes as pessoas falam assim, menina, não sei por que hoje eu estou assim. Cara, ela já acordou e já recebeu tanto estímulo ruim que não tem como ela passar o restante do dia bem. É como se você tivesse que fazer um detox, gente. Faz um detox de algumas pessoas tóxicas. Faz detox das músicas que você vê, detox das notícias que você ouve no noticiário. Às vezes a gente vai precisar se desintoxicar. E olha que eu falo isso por experiência própria, porque do ambiente que eu vim, gente, hoje, eu sei que hoje eu encaro isso daqui com uma coisa simples. A gente senta aqui, a Mônica botou Abacuque. Vou até ler aqui. Hoje eu ainda venho aqui, gente, e faço uma aula tal, mas se algum tempo atrás alguém falasse assim, você vai fazer uma aula, vai dar uma aula com as meninas lá no aula, eu falei assim, ruim. Meu marido mesmo fala assim, como você realmente mudou, né? Porque se ele falasse assim, daqui a não sei quantos anos você vai fazer isso, eu falei assim, mas eu não vou mesmo. Por quê? Porque eu achava que eu jamais era capaz de fazer qualquer coisa. Hoje em dia, desse no sentimento, sinto. Frio na barriga, sinto. Daí você pode não sei aonde dar uma palavra, você quer? Vou. Só Deus sabe como é que eu vou. E aí, minha filha, eu começo a preparar o negócio, eu falo, Senhor, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, vai na frente e guia. Então, uma dessas coisas, inclusive fazendo um link lá com a Eliana no início, é que se você não coloca Deus na frente, você precisa, é o que eu falei, gente, vocês precisam conversar com Deus. Relacionamento, venda relacionamento com o cliente, venda relacionamento de você entregar a Deus o seu negócio e falar, Senhor, eu já aprendi a fazer um enxumadinho na cliente, eu já aprendi a fazer uma revitalização facial. Então, assim, meu pai, o Senhor sabe que eu fiz a minha parte. Tira essa emoção que tá meio doida aqui, eu não tô conseguindo. Às vezes eu falo, Senhor, o que fez meus hormônios hoje? Eu não tô me sentindo legal, não sei nem o que tá acontecendo. Senhor, me perdoe, eu tô ignorante com as crianças, tô tentando me controlar, o marido não pode chegar perto. Então tem dias que a gente tá assim, gente. Mas sabe, você precisa colocar. Por isso que eu falo, a verdade, fala Deus e tudo. Fala, porque, gente, se não for ele na nossa vida, a gente não consegue vencer nesse mundo. Não tem como vencer nesse mundo se a gente não colocar o Senhor na frente. Por isso que eu falei, a parte técnica, não, técnica eu já sei. Cara, então emocional tem que trabalhar, ou se for algo, né, que tenha que entrar um profissional, ok, né, vá até um profissional, mas a sua vida espiritual também, você precisa estar ali em relacionamento com Deus, porque senão a gente não vence, não tem como. E queira quem quiser concordar ou não, ninguém é obrigado todo mundo a concordar comigo, mas para eu vencer é só com ele. Não tem outro jeito para Deise vencer se não for com Deus, minha filha. Senão eu não consigo ir, não. Então, esse sentimento que começou a brotar. Tá lá, sentimentozinho brotando. Meu Deus do céu. Uma das coisas, voltando de novo, né? Porque eu vou lá e vem cá. Que hora vai terminar essa aula hoje? Tá prolongando muito. Não, quando fala assunto de mente, né? Dá caldo para manga. Mas, assim, indo lá e voltando, eu tô falando, na questão de que Ellen falou assim, tenho o hábito de não terminar o que começo. Percebe o quanto já internalizou isso? Eu tenho um hábito. Gente, hábito é uma coisa que a gente faz todo dia. Hábito, por exemplo, de escovar dente, de pentear o cabelo. Isso é um hábito. Então, assim, faz um detox disso daí. A partir de hoje, todos os dias, você vai para frente do espelho, já coloca o louvor, vai para frente do espelho e fala assim, eu sou aquela pessoa que termina tudo aquilo que começa. A partir de hoje eu vou fazer. E eu não estou falando disso, não, só American. Não, tudo na sua vida.
Tudo que for bom para a sua vida, você começa e fala, Senhor, hoje eu vou começar isso daqui. O Senhor vai me dar força para eu terminar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu termino tudo que começo. Quantas vezes, não sei você, mas já ouvi, meu Deus do céu, essa pessoa não vai dar para nada. Vai dar para... Ah lá, olha só, preguiçosa. Gente, como eu já ouvi isso na minha vida. Olha lá, meu Deus do céu, eita garota preguiçosa. E a gente vai ouvindo isso e a gente vai internalizando. Por quê? É isso mesmo que eu sou, então eu aceito e aí tá tudo bem. Então, assim, a partir desse momento, você não tem o hábito de desistir das coisas. Você está no momento que você está pensando que talvez a melhor opção seja desistir, mas você não tem o hábito. Repreende isso da sua vida. Às vezes vem um sentimento assim, vem, mas eu não tenho hábito disso. Então, a partir de agora, minha filha, elimina. Toda vez fala assim, porque eu tenho hábito... Assim, eu estava pensando esse dia que eu estava meio borocochô, mas eu sou aquela pessoa que sempre que começa alguma coisa, eu termino. Deise, mas não é verdade. É verdade, sim. Primeiro você vai começar a falar, aqui para você. Você vai internalizar isso. Até que vire o hábito que você não desiste mais. É esse hábito que a gente quer. Se você criou um hábito de pensar e achar que tudo que você começa, você não termina, então agora você vai fazer a rota ao contrário. Você vai criar o hábito de tudo que você vai começar, tu vai terminar. Em nome de Jesus. Gente, a hora. Ainda tem um monte de slide. Frustração versus frustrações abstratas. Frustrações de erro é aquilo que eu estava falando. A parte técnica. Meu Deus do céu, chamei a pessoa para fazer entrevista. Gente, eu já fiz isso, tá? Já fiz muita entrevista com gente que não entrou no negócio e depois eu vi onde estava o erro. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Eu falei isso na hora errada. Então, assim, só que são erros, o quê? Que a gente vai aprendendo. E aí a gente vai aprendendo, no próximo você vai fazendo melhor. Então, tem frustrações que vai ser ali um errinho que você cometeu e tal, e aí você vai conseguir resolver. A frustração abstrata, essa que, por exemplo, a Eliana falou lá no início, talvez o medo, a vergonha. Então, o que acontece? A gente precisa saber de onde que está vindo esse erro, esse medo, né? Essa questão da vergonha. De quem eu tenho vergonha? Uma das perguntas que eu me fiz, eu tenho esse hábito de me fazer perguntas, porque no início, quando eu iniciei, eu comecei na pandemia. E o único canal de venda que tinha na época era a internet. Então, eu fazia ou eu fazia. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, como que deve ser isso? E eu, além de tudo, eu não sabia mexer, eu não mexia em Instagram, eu tinha um Instagram largado lá, sabe o que a gente fez um dia na vida, que foi uma amiga que fez para mim, para compartilhar aquele negócio de foto, de ver não sei o quê, e eu nem sabia lidar com aquilo. E eu falei assim, bom, todo mundo faz isso, eu devo aprender. E hoje eu tenho muito isso na minha mente, o que eu não sei, eu aprendo. O que eu não sei, eu aprendo. Por quê? Eu não nasci andando, eu não nasci falando, eu não nasci com medo. Gente, a gente nasceu sem saber absolutamente nada. E eu não sei por que cargas d'água a gente acha que quando a gente tem a maioridade, a gente tem que saber tudo num estalo. Então, assim, o que eu não sei, eu aprendo. E aí, essa questão, né, do medo abstrato que eu estava falando lá atrás, o que acontece? Eu preciso saber, gente, qual é o fundamento disso daí? E eu me perguntava, caraca, que doideira, como é que eu vou fazer? Ai, que vergonha, ai, que vergonha. Aí uma vez eu vi uma senhorinha dançando lá, não sei o que lá, que vergonha, não paga a conta. Eu falei, putz, é isso, vergonha não paga a conta mesmo de nada. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu tenho vergonha de quem? Quem que eu tenho medo que me veja? E aí eu fui meio que sintetizando, quem que eu tenho medo que me veja? E ria de mim, e fale alguma coisa. Aí, meu pensamento me levou para uma pessoa, e eu falei assim, gente, mas o que essa pessoa contribui na minha vida? Nada. A pessoa não te agrega em nada. Normalmente, a vergonha que você tem é justamente daquela pessoa que não te ajuda em nada, não te agrega em nada, que muitas vezes você nem tem mais relacionamento com ela, você nem conversa com ela. Eu falei assim, a pessoa está tendo o poder de atazanar e travar a sua vida porque você está com vergonha de alguém que não soma. Então eu falei assim, cara, eu não quero nem saber. Se fulano vê, viu. E hoje mesmo eu tive com uma senhora que ela falou assim, fulano, quando eu nem te conhecia ainda, ele falou assim, um casal,
desde agora só quer saber de coisas de internet, tá metido em coisas de internet. Quando eu comecei. E aí ela disse que você acabou de rir, que depois ela veio me conhecer, né? E ela viu que não era nada aquilo, porque da forma como a pessoa falou, né? Parecia que eu era uma pessoa desleixada, que não gostava de ir para a igreja e estava metida em coisa de internet. Enfim, esses problemas abstratos, gente, muitas vezes eles podem vir de quê? De um problema de relacionamento, né? Então, assim, às vezes aquele marido não apoia, aquele filho, né, por algum motivo, fica enchendo a sua cabeça, falando, isso não dá certo, isso daí não é para você, isso daí é balela, né? Então, essas coisas, né, essas frustrações que você vai tendo no decorrer do tempo e que vai te desestimulando, né? Às vezes é um problema de saúde, só que o que a gente tem até que ter um pouquinho de cuidado nisso daqui, que é o seguinte, você tem um problema de saúde, às vezes, sei lá, com uma mãe, com um filho, onde você precisou, que Deus nos livre, de ficar ali internado, de ficar acompanhando e não tem mais ninguém, é você mesmo que tem que fazer, ok, isso acontece, né? E a gente está aqui para isso mesmo, porque a gente precisa dar valor àquilo que realmente tem total e maior valor. Agora, vocês concordam comigo que muitas vezes vão surgir, por exemplo, novamente que Deus nos livre, mas alguma doença, alguma coisa que naquele momento, se você parar a sua vida, se você parar o seu negócio, você não vai ter o poder de resolver aquilo. Ou seja, muitas vezes é algo, uma pessoa da sua família, né, tá com alguma doença que, sei lá, né, que seja, eu não gosto nem de falar, mas que seja um câncer, alguma coisa assim e tal. Aí a pessoa paralisa tudo, tudo. Aí, você concorda comigo que seria pior? Primeiro, porque a gente precisa de dinheiro nessas circunstâncias. Né? A gente vai precisar de dinheiro. A pessoa, muitas vezes, não vai poder ajudar aquele familiar, porque não tem nada que esteja palpável na mão dela para poder ajudar. E aí, ao invés de ela colaborar, seguindo, tendo o seu negócio, fazendo, conseguindo dinheiro, né? Vamos ajudar daqui, vamos ajudar orando, tal, até chegar o dia de fazer tal coisa. Não, ela paralisa. Ela fica, não, eu não fiz mais porque minha tia estava no estado e tal. E às vezes nem é ela que está ali cuidando daquela pessoa. Mas ela comprou a desculpa de que ela parou por algum motivo que, na verdade, ela nem estava tão envolvida naquilo. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, às vezes, com as desculpas que a gente compra, né? A má administração do tempo. A gente precisa saber com o que a gente tem gastado o nosso tempo. E vou te falar que é um desafio, porque às vezes a gente pega o rádio, sei lá, para fazer uma postagem, daqui a pouquinho, gente, interessante isso daqui, né? E a gente está lá, ó. Aí, Jesus do céu, tem misericórdia, a hora está passando. Então, a gente precisa se atentar a isso, né? Para que a gente não divague ali no tempo e não gaste o tempo que a gente tem, que pode ser produtivo, fazendo uma venda, contactando uma cliente, né? Fazendo uma postagem ali de algo do nosso trabalho, e muitas vezes ficar só olhando a vida dos outros, que os outros estão ganhando, que os outros estão fazendo, e aí o nosso bolso está lá esvaziando, ó, porque a gente está só olhando para a grama do vizinho. E a questão de uma vida em desordem. Então, assim, muitas vezes essas frustrações, elas começam a vir, essa vida em desordem, o quê? Graças a Deus a gente não tem isso daqui, mas é um marido, às vezes, que agride tanto verbalmente quanto fisicamente, né? Problemas, às vezes, com filhos, né? Metido em droga. Então, assim, a pessoa está numa vibe totalmente em desordem. Então, isso pode acontecer que essas frustrações começam a chegar ali, aquilo ali é um bolo de emoções e a pessoa realmente não consiga, né, lidar direito com aquilo. Aí, aqui é exatamente aquilo que eu falei lá atrás, né? O que eu posso fazer diante de uma situação? Qual é a decisão que você tem que tomar? Você vai poder mudar algo? Então, assim, avalie esse problema que chegou aqui para mim agora. O que eu posso fazer diante dele? Gente, tem problemas que no natural a gente vai conseguir resolver. Poxa, se eu fizer isso, se eu falar com fulano ou com ciclano, eu consigo resolver esse problema aqui. Agora, tem problemas que não adianta você procurar nada para fazer. Não está no seu controle fazer. Se não está no meu controle, minha mãe falava que o que não tem remédio, remediado está. E aí, exatamente, e realmente é isso, gente. O que eu não posso resolver já está resolvido. Só que, às vezes, tem situações que a pessoa não pode resolver e ela fica ali remoendo aquilo.
e remoendo aquilo. Por que está remoendo? Vou poder resolver? É que nem a insônia, né? Às vezes, quando vem, menino, não conseguia dormir porque eu estava pensando nisso, 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 nisso. Aí, às vezes, eu penso assim, e de madrugada, você parou de dormir, resolveu alguma coisa? Não resolve. Então, a gente precisa tentar encontrar caminhos para que a gente pare de ficar remoendo com coisas, gastando energia com coisa que não vale a pena. Ser empresário autônomo exige pelo menos essas duas competências, que é o quê? A disciplina e o equilíbrio emocional. Então, a gente precisa, pelo menos, essas duas disciplinas, a gente tentar manter aí na nossa vida. A disciplina, porque sem ela a gente vai ter dias que a gente, hoje eu não estou afim, e aí a gente não vai fazer. E a gente é adulto, né? A gente não é criança. E o equilíbrio emocional é que a gente vai ter que lidar com pessoas. Em qualquer área, a gente vai ter que lidar com pessoas. Por mais que você trabalhe dentro de um escritório, como eu trabalhava, eu não saía, né? Mas eu tinha que lidar com gente. E a gente vive em comunidade, a gente vive com outros seres humanos, né? E Deus nos criou para isso. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A disciplina. Por que você terá que fazer, mesmo que não queira? Então, disciplina você vai ter que ter, porque você vai ter que fazer mesmo que você não queira. Então, assim, hoje eu não sei, eu tô com uma cólicazinha levinha, mas hoje está muito frio e eu não vou sair para entregar. Tinha uma cliente, mas eu vou falar para ela que eu não vou, e porque hoje eu não estou bem, estou com uma cólica. Gente, se for algo que realmente não está aguentando, lógico, a gente tem autonomia para isso. Só que muitas das vezes a gente compra coisa que dá para a gente passar por cima. Então, assim, se eu marquei aquela data para fazer a entrega, esse dia aqui é dia de entrega, e desse horário aqui na parte da tarde, eu contacto pessoas, um exemplo, para fazer um skin analyze. Mas a primeira pessoa não quis. Eu acho que hoje eu não vou fazer mais não, porque aí eu já fico brocochô, não vou fazer mais não. Então, não, porque uma pessoa não quis, agora eu vou fazer de mais uma. Eu vou ter que arrumar mais uma. Então, assim, a gente precisa encontrar caminhos que sejam positivos para a gente manter essa disciplina. Eu tenho uma mentora que ela falava assim, se você marcar um encontro, uma reunião presencial, e se ninguém for, você vai sentar lá, você vai pegar o seu Instagram, o caderno de clientes, de pessoas, e vai abordar, no mínimo, 100 pessoas para o seu negócio. Mas aí as pessoas colocam, mas com toda a frustração que ninguém. Você vai usar essa frustração, essa raiva, só que positivamente. Você vai pegar aquele tempo, em vez de ir para casa chorar, e você vai usar para poder fazer algo para o seu negócio. Então, assim, a gente precisa. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Nada do que eu estou falando aqui, gente, Deise, acho que é fácil. Não acho. Mas a partir do momento que você vai fazendo, sabe quando você cria uma casca? Sabe quando os não das pessoas já não te eu não ligo mais, gente. Esses dias eu fiz umas contas aqui, né? Agora já aumentou, já deve estar quase uns 900 não de consórcio, que eu fechei para a glória de Deus mais um grupo agora, vai começar mês que vem. Então, assim, 900 nãos para mim de consórcio não é nada, sabe? Hoje, quando eu recebo não para mim, cara, eu já não esquento mais a cabeça. Só que no início era assim? Não, no início eu sentia mais. Falei, caraca, fulana que eu pensei, cara, que fosse estar aqui comigo, fosse me apoiar nesse momento, fulana não quis. E vai ter um monte de fulano assim, tá? Vai ter muito. O equilíbrio emocional, por que a gente vai precisar dele? Porque você precisa, né, continuar, mesmo recebendo os nãos pelo caminho. Então, o equilíbrio emocional, a gente sempre vai ter não. Então, você vai precisar ter esse equilíbrio aí, equilibrar suas emoções, colocar no papel o que eu ganho, o que eu perco se eu desistir, o que eu ganho, o que eu perco se eu fizer ou não fizer isso daqui hoje. Então, a gente precisa trazer muito forte essa questão aí da disciplina e do equilíbrio emocional. E uma coisa interessante, isso daqui, né? Nós ouvimos nãos desde criança, mas ainda assim temos dificuldade de administrar. Então, a gente, quem tem filho aí, sabe, né, que a gente. Menino, não faz isso porque você vai se machucar. Mãe, você não pode ir porque você não tem idade para isso. Não sei o quê. A gente cresce ouvindo não. E parece que quando a gente cria a idade adulta, a gente perde a questão de saber como administrar isso daqui, né? E eu acredito muito que isso seja
nosso orgulho, pelo nosso ego, né? Tipo assim, poxa, a gente leva muito para a questão do desprezo, né? A gente leva essa questão do desprezo e fala assim, nossa, fulana não quis nem me receber. Nossa, fulana, eu falei que ia na casa dela levar o produto e ela nem me deu muita atenção. Então, a gente vai levando mais. Eu vou te falar, gente, uma das coisas que eu percebi é que eu já fazia meio que um cenário na minha cabeça quando alguém me dava uma resposta. Ah, não, Deise, nesse momento, eu prefiro não fazer, não. Aí eu ficava assim, poxa, fulana me conhece há um tempão, deve estar comprando de fulana de tal, deve estar comprando da marca tal, né? E às vezes não, gente. Depois a pessoa, né, passava um tempinho e vinha, menina, naquela época eu estava passando por uma situação. Aí conta um processo até pessoal que ela estava vivendo lá, e você olha assim, caraca, meu pensamento sobre aquela pessoa estava totalmente errado, né? Não era nada aqui. Então, assim, às vezes a gente tem que parar de criar historinhas, sabe? Na nossa cabeça, porque elas vêm sopradas e a gente vai criando todo aquele cenário e depois a gente realmente vai acreditando naquilo. O quanto suas frustrações têm te parado, têm te atrasado hoje? Eu acredito que, por exemplo, né, voltando de novo ao exemplo da Eliana, né, ela tem atrasado o processo dela com relação a embelezar mais clientes. Por quê? Porque ela já sabe fazer, ela tem um produto, né? Mas esse medinho, essa vergonha, às vezes, essa falta de acreditar, tipo assim, eu sei fazer isso daqui. Acaba que o quê? Atrasa um pouco mais o processo dela conseguir alavancar isso e mandar ver, porque ela tem potencial para isso, né? Então, reflita sobre isso, né? Como que foi sua vida nos últimos meses? Observe quantos dias ou semanas que você paralisou seu negócio porque não estava correndo muito bem, né? Porque algo não estava correndo muito bem. Então, para um pouquinho, faz essa análise, depois eu vou disponibilizar esse PDF lá no nosso grupo do Telegram. Aí vocês podem dar uma olhadinha de novo, pensar e repensar. Ser mandado por alguém, querendo ou não, gente, é sempre mais fácil do que ser mandado por a gente mesmo. Porque quando a gente é contratado, você foi contratado, você vai ganhar X tal, e a partir da hora tal, você vai chegar, você tem uma hora de almoço, volta. É mais fácil, por quê? Porque se a gente não fizer, dói no bolso, né? Então você já sabe que aquilo ali é o certo que você vai receber. E se você não fizer, você não vai receber aquele valor. Já com a gente ainda não está vendo aquele dinheiro, a gente ainda não tem aquela imaginação assim, poxa, se eu não vender, por quê? Porque você ainda não tem certeza se a venda é certa, né? Então, assim, essa disciplina é que a gente precisa ter, como se você fosse a sua chefe, né? Quer ser bem-sucedida? Seja a sua pior chefe e seja a sua melhor funcionária. A partir do momento que você colocar isso na sua vida, eu sou minha pior chefe, eu preciso me cobrar, eu preciso ter disciplina, mas eu vou ser a minha melhor funcionária. Por quê? Porque eu vou ter inteligência emocional, eu vou lidar com os clientes, eu vou lidar com os não, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer todos os dias. Você hoje é a sua melhor funcionária? Se você parar hoje e fazer uma análise, você pode olhar para você e falar assim, eu sou uma boa funcionária, eu me contrataria. Vocês se contratariam para fazer o que vocês fazem hoje? Fica aí essa perguntinha. Hoje você pagaria o que você quer ganhar para alguém trabalhar para você da forma que você trabalha? Se eu te perguntar hoje, quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar hoje? Se a gente tivesse tempo, eu botar aqui para fazer uma enquetezinha, mas provavelmente, né? Os valores são sempre tipo de 3 para cima, né? 5, 10, né? E não tem problema nenhum em querer ganhar bem. Mas o que você está fazendo para receber um valor desse? Se você fosse, né, a sua funcionária, você pagaria esse valor que você tem vontade de receber para ela, fazendo o serviço que você está fazendo hoje? Você acha que vale? E aí, se a resposta dessa análise for achar que não vale, então você pode fazer mais. Né? Então, e quando eu falo isso daqui, não é com julgamento de ninguém, porque isso daqui foi uma pergunta que fizeram para mim, uma mentoria também que eu estava participando, e eu falei assim, caraca, eu não pagaria. Eu não pagaria para
para alguém que estivesse trabalhando da forma que eu estou trabalhando. Então, isso daqui vale para a gente realmente, quando fala assim, esse mês foi fraco. Aí você fala assim, minha funcionária, minha colaboradora não vendeu nada. Aí você pega e avalia a sua colaboradora, que é você mesmo. Faz, menina, essa garota, esse mês, ela não produziu. E aí você vai lembrar que é você mesmo. E aí vai fazer essa avaliação. Nossa, ela não ganhou bem porque ela não produziu bem. Disciplina e equilíbrio emocional precisarão sempre andar junto. Por toda a nossa vida, gente. Não é só agora. Não é só sobre esse período, né? A gente vai ter que levar eles dois por muito tempo. E aqui, sempre eu gosto de deixar uma mensagenzinha para você, né? Todos os dias se torna um pouco mais fácil. Mas você tem que fazer todos os dias. Essa é a parte mais difícil. É fazer todos os dias. Então, vai ter hora que vai ser mais fácil, mas você precisa praticar isso todos os dias. E para você praticar isso todos os dias, você vai ter que ter um equilíbrio emocional de quando receber um não, né, ou alguma crítica, você passar por cima daquilo ali, você lembrar, cara, essa pessoa não tem o poder de mudar a minha forma de pensar. Quem muda o meu jeito de pensar sou eu. Quem sabe o que eu tenho que pensar sou eu. E bola para frente. E bora seguir. Porque se você fica paralisado nisso daqui, gente, a gente não avança. O tempo está passando. O tempo vai passar de qualquer forma. Se você desistir, o tempo também vai passar. Se você continuar, você tem a ganhar, porque você não desiste, você aprendeu mais. Você soube como, sabe, saltar em mais alguns desafios. Então, a gente precisa entender que todas as vezes que a gente desiste, que a gente se desmotiva, né, por alguma coisa, alguma variável que aconteceu, alguma pessoa que falou alguma coisa, né, alguma dificuldade, todas as vezes que a gente para e fala assim, não sei não, acho que dessa vez os anos vão se passar e lá na frente você vai olhar assim, se eu não tivesse desistido, cara, eu já tinha isso, eu já tinha conseguido isso, eu já tinha, sabe? Então, assim, o tempo vai passar, por mais que você seja mais nova ou tenha passado os 40 como eu, o tempo vai passar. E quanto mais o tempo passa, mais dinheiro você perde, mais aprendizado você perde, né? Então, é muito difícil, gente. Vou te falar que é muito difícil alguém chegar no topo sem criar essa casca, sem criar raízes. Sabe por quê? Porque até quem está lá no topo, eles passam dificuldade, porque às vezes a gente tem a ilusão de achar que dificuldade é só para quem não tem dinheiro. E não é. Tem muita gente com muito dinheiro que passa dificuldade, gente. Dificuldade na família. Com certeza, essas pessoas, mesmo lá em cima, elas têm que continuar lidando com essa questão emocional delas. Então, assim, não pense que a vida do outro é sempre mais fácil porque fulano tem, porque o ciclano tem. Né? Continue, faça a sua parte. Tudo que começa na sua mente, trabalhe para que ele caminhe junto e a favor, não contra. Então, assim, tudo começa aqui, ó. Então, trabalhe para que essas coisas caminhem junto ali, com você a seu favor, e não fica trazendo as coisas que não está dando certo. Isso daqui não dá muito certo. Isso daqui, sei lá, eu não sei, eu acho que não foi, né? Isso daqui para mim sempre dá errado. E aí você começa a proferir aquelas palavras e trazer, vai internalizando aquilo. E aí você pega, não sei se vocês já tiveram isso, mas você já juntou com alguém que como cada um quer ter uma desgraça maior do que a outra? Menina, hoje estou com uma dor de cabeça. Menina, e eu? Essa noite. E aí começa aquele circuito de para ver uma competição, para ver quem tem a desgraça maior para poder ficar ali no topo, né? Então, assim, toma cuidado com isso, né? A palavra de Deus lá em Provérbios vai dizer que, porque como imaginou em sua alma, assim ele é. Essa daqui é uma versão, existe várias, né? Mas tem umas que fala que assim como você pensa em sua mente, assim você é. Então, assim, nada do que eu estou falando aqui é novo, eu sei disso. E talvez muitas pessoas achem que, nossa, o que isso tem a ver com vendas? O que isso tem a ver com negócio? Tudo. Porque, como eu falei, se você não estiver bem aqui, nada do resto técnico, por mais que você saiba fazer muito bem, não vai fluir. Então, que vocês consigam em nome de Jesus, né? Assim como eu desejo isso para mim também, porque eu também tenho os meus momentos, eu sou, como diz meu pastor, também sou de carne e osso. Eu também tenho os meus momentos, mas pensar em desistir é uma coisa. Agora, obedecer o seu pensamento de desistir já é outra coisa.
né? Então, assim, pensar, ok, eu vou? Lógico que não. Eu tenho ainda um caminho a trilhar. Gente, que Deus abençoe vocês. Hoje a gente passou, não, só 14 minutos. Né? Sabe o que eu pensei aqui? Eu falei, meu Deus, era para terminar 8 horas, mas não, só passei 14 minutinhos aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês o que foi falado aqui. Seria bom a gente, né, ter um tempinho, até no pessoalmente, porque é legal a gente ter essa troca, né? Essa coisa de um incentivar a outra, eu gosto muito disso, mas a gente vai ter mais momentos como esse, se Deus quiser. Gente, alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa? Não, só quero dizer que eu não ia pagar a minha funcionária eu mesma, não, bicha preguiçosa. Dói, não dói, gente? Dói. Gente, quando você falou, eu fiquei assim, Dói. caraca, cara, é claro que eu não pagaria. Porque a gente, se eu falar, gente, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 5, eu quero ganhar 10 mil. Aí eu falo assim, tá bom, se fosse para contratar alguém, se for para contratar você, né? Para fazer o serviço que você faz, você pagaria? Às vezes a gente não vai pagar, gente, porque quando é pra gente, a gente faz o corpo mole, né? Não tem ninguém olhando. O negócio é nosso mesmo, não precisa dar obediência a ninguém. E aí a gente vai estar deixando. E essa pergunta... Isso é verdade, né? Porque, caramba, já trabalhei tanto de CLT, gente. Já enriqueci tanto meus patrões. E, assim, me dedicava, vestia camisa, trabalhava muito, né? E agora, quando é para mim, os nãos, às vezes, né, nos frustram, nos param, nos chateiam. Engraçado, quando é para o outro, a gente engole o não e continua, né? Mas engole isso vai mudar, em nome de Jesus. Sim, engole o não, às vezes a grosseria de cliente, e você tem que ficar ali, né, e engole mesmo, tipo, e às vezes a pessoa, já vi, até que assim, comigo nem tanto, só uma vez que trabalhei em comércio, a gente ficou, eu briguei, gente, com a cliente, enfim, da mãe, vai lá, fala com a gerente. Absurdo, era uma doideira, eu era assim, tipo, a barraqueira em pessoa, né, e mesmo assim a gente tolera, sabe, algumas coisas, e assim, por que quando é pra gente, a gente não faz da mesma forma, né? Por que a gente não coloca metas e a gente vai em busca dessa meta? Às vezes eu fico pensando assim, se alguém tivesse falado para você, né, que se você vender 10 kits TimeWise, você vai ganhar aí R$1.000. Olha, você trabalha para mim, você vende para mim 10 kits desse daqui, e aí eu te dou R$1.000. Cara, você ia fazer. Você ia vender, capaz de vender, você não ia precisar nem de um mês para vender aquilo ali. Só que quando é pra gente, ele fala, oferecer para fulano, não sei. Eu acho que fulano não vai querer, não. E a gente fica naquele acho da gente. Quantas pessoas eu já passei para fazer o consórcio, para fulano não vai querer, não. Aí depois, quando não tinha mais ninguém, eu voltava lá para aquela, falando, vou perguntar assim mesmo. Ela não vai querer, mas eu vou perguntar. E a fulana queria. Falei, se eu tivesse perguntado desde antes, já tinha parado de sofrer. Então, assim, tem coisas, cara, que a gente que fica ali murrinhando, né? Não tem jeito. Gente, o sorteio. O sorteio, peraí. Eu vou interromper essa gravação aqui. E aí,